Uma das coisas mais engraçadas, mais pitorescas na igreja cristã é a tradição. E eu vou ler aqui um texto em 1 Pedro 1,18 que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos nossos pais, com sangue. Sabe, esse texto fala de judeus, pessoas que tinham recebido a lei de Moisés por tradição. Digamos que o maior e o principal de todos os mandamentos receberam por tradição. Tradição, eu costumo dizer o seguinte: é aquilo que todo mundo sabe que é, mas ninguém sabe quem ensinou. Tradição é aquilo que todo mundo sabe que é verdade, mas ninguém sabe quem é o pai da verdade. É aquilo que todo mundo acha que deve fazer, mas ninguém sabe quem mandou fazer. Existe no meio evangélico muita tradição, desculpa falar, muita tradição, muito jargão idiota. E é tão idiota que está idiotizando muita gente na comunhão com Deus. Jesus Cristo é Senhor. O discipulado é o senhorio de Cristo e os alunos andando no caminho de sendo tratados e transformados para serem como Jesus. Mas aí entra um monte de coisinhas engraçadas. Por exemplo, eu sou crente, mas não gosto de igreja. Uma coisa assim, tem muita gente que hoje em dia é rotativa, a igreja é rotativa, aquela turma que frequenta terça-feira no culto de um, quarta-feira no outro, domingo em outro. A igreja é rotativa. E também de sábado pela televisão, naquele programa XYZ. Sabe, esse pessoal que gosta de igreja, gosta de Jesus, mas não gosta de igreja, esse pessoal não gosta de Jesus. Porque Jesus é o Senhor da igreja. Uma pessoa que não consegue estar dentro da igreja em formação, é lá que é formado mesmo. Mas eles não gostam de igreja. É um jargão que está corrente aí. Eu não gosto de igreja, então você não gosta de Jesus. Não gosta de Jesus, não tem amizade com Jesus. Lá dentro, Jesus vai pegar o meu defeito e juntar com os teus defeitos e vai atritar. E essas coisas vão provocar mudanças em mim e em você. Amor, paciência, longanimidade. Mas o sujeito não gosta. Então é uma tradição que precisa ser confrontada. Outra tradição que você precisa abandonar, se você ainda ouviu falar disso, é aquela história de ouvir uma irmã profetiza para revelar a vontade de Deus para a minha vida. E não, eu vou procurar a irmã fulana de tal, porque ela é uma irmã muito consagrada, e ela tem uma palavra muito ungida. Eu fico pensando assim, tem muita bobagem que se fala, e a gente nem pensa o que está falando. Por exemplo, uma bobagem que se fala, diz assim: eu estou orando para buscar amor. Você não pode orar para buscar amor. O amor está dentro de você, a fonte é o Espírito, Romanos 5,5. Essa de buscar uma irmã muito ungida que fala em profecia, isso é mania do Velho Testamento, mania do brasileiro espírita, que fica procurando ouvir a pessoa com a bola de cristal, a cartomante. Isso é cartomancia espiritual. Bobagem, porque a vontade de Deus. Aí vem uma terceira frase que eu fico pensando assim: eu preciso, aí tem muita gente orando, né? Eu preciso saber a vontade de Deus, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Não, você não precisa saber a vontade de Deus para a sua vida. Tiago 5 fala assim: não seja insensato, mas saiba qual é a vontade de Deus, porque ela está revelada. Não tem na Bíblia uma oração assim: Senhor, me revela a tua vontade. Não tem isso. Lá no Antigo Testamento, eles usavam o Urim e Tumim, que é algo que ninguém sabe exatamente explicar o que é, mas de tudo mais é como se fosse dado. Vamos jogar para o ímpar para ver o que é. Vai para cá, vai para lá. Era assim que fazia. No Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem sentido isso. Tem o Espírito Santo. Ele dirige a gente. Mas o sujeito vai ouvir uma profetisa. Vai falar: mas eu quero ouvir Deus falar pela irmã para mim. Não é espiritismo mesmo. Porque você quer saber a vontade de Deus, como se fosse no Antigo Testamento, só que a vontade de Deus está na Bíblia. Não tem isso no Novo Testamento. Procurai a vontade de Deus. Tem, entendei a vontade de Deus. Quer ver? E não vos conformeis com este mundo, Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais experimentar qual seja a boa vontade. Porque já existe a vontade. Mas você tem que experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, outro jargão idiota. E o sujeito vai vida inteira procurando a vontade de Deus. Por que não pega a Bíblia? Na Bíblia ele já sabe qual é a vontade de Deus. Ele tem que praticar e não ficar sabendo. Tem muita coisa. Eu vou orar para Deus resolver um problema aqui. Nós vamos fazer uma campanha para resolver o problema. Eu vejo muita gente na televisão falando isso, que vai orar para Deus resolver o problema, né? Jesus falou assim, lá em Marcos capítulo 10, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ok, estava na terra, era servo de todos. Quando ele ressuscita,
pelo que Deus exaltou soberanamente, Filipenses 2, e deu um nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ele é Senhor. Em Filipenses 2,11 fala isso. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele ressuscitou como Senhor. Em Atos 2 também fala: saiba toda a casa de Israel que é esse Jesus quem ressuscitar, crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Virou servo, entrou servo e saiu Senhor. Então assim, Senhor, faz isso por mim. Não faz isso por mim, não. Eu farei isso porque já sei qual é a tua vontade. Então vou finalizar dizendo: normalmente você vai encontrar em hinos, no jargão dos crentes aí no trabalho, em músicas, né? Você vai encontrar naquelas pessoas que vivem correndo atrás de profecia de igreja em igreja, você vai encontrar a baixaria do Evangelho, a baixaria. Você vai encontrar o lixo da Bíblia na boca dessa turma toda que está cantando, falando por aí nas vans e nos trabalhos, aquela turma que vive cheia de ansiedade, cheia de problema. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos foi feita uma estatística que 65% dos que frequentam consultórios de psicologia, de terapia, são cristãos. Deveriam ser os mais calmos, mais resolvidos, mas são os piores. Porque eles estão usando coisas de Deus para se consolar, como se tomando remédio espiritual. E descendo a ladeira. Então eu vou lhe dizer um negócio: você tem que ser resgatado da tradição evangélica. Você tem que abandonar esse lixo. E é por isso que na igreja eu digo assim: irmão, não diga que é evangélico, não. Diga que é cristão. Evangélico jamais diga isso. Porque evangélico, só a misericórdia.